Às 7h30 da manhã do dia 11 de fevereiro, o jornalista Ricardo Boechat estava no ar. Ele se esforçava para mostrar ao público uma característica em comum por trás das grandes tragédias ocorridas no Brasil nesse começo de 2019. Em Brumadinho, houve negligência criminosa, e a julgar pelo que ocorreu anos antes, em Mariana, essa negligência tem mais chance de ser esquecida do que de ser punida. No centro de treinamento do Flamengo, a negligência também se fez presente e matou 10 meninos. Boechat denunciava a existência de um ciclo tipicamente brasileiro. A negligência gera tragédia. A tragédia cai no esquecimento. O esquecimento é parte do que gera a impunidade. E a impunidade estimula novas negligências, que geram novas tragédias e assim por diante. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. Quando você vai vendo o desdobramento das reações do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário a esses eventos, você vê que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso, como os agentes privados, seus sócios, também não. Pouco depois de denunciar o triste ciclo das grandes tragédias nacionais, o Boechat morreu em um acidente de helicóptero. Antes do final do dia, veio a manchete. Empresa envolvida em acidente com Boechat não podia fazer táxi aéreo. A empresa é a RQ Serviços e ela não tem certificação para transportar passageiros. Mais uma vez, houve negligência, houve tragédia. Resta saber se vai haver o esquecimento, que gera impunidade, que pode gerar uma nova tragédia. Todos nós que continuamos vivos temos o dever de quebrar o ciclo que ele denunciou momentos antes de morrer. Não deve ser fácil, mas observar os bons exemplos dele pode ajudar. Em agosto de 2015, Ricardo Boechat usou seu espaço na rádio Band News FM para falar sobre um surto depressivo agudo que o tinha tirado do ar. Foi inédito. Nunca na história do jornalismo brasileiro um âncora tinha falado de maneira tão aberta sobre a própria saúde mental. Meus queridos amigos, eu tive um surto depressivo agudo. Minutos antes de começar o programa da quarta-feira retrasada aqui na Band, eu simplesmente sofri um colapso, um apagão, aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sentido, eu fiquei completamente desnorteado e achei melhor me refugiar no meu camarim sem fazer o programa, à espera de socorro médico. A coragem dele ajudou a melhorar o debate público sobre o assunto. Mais do que compromisso com a verdade, como diz o velho bordão, esse jornalista parecia sentir um amor verdadeiro pela verdade. Nem mesmo a verdade sobre si mesmo Boechat deixava de contar. E nada nem ninguém poderia ficar entre Boechat e o seu caso de amor com a verdade. Quando viu Milton Neves transformar jornalismo em publicidade, Boechat ficou puto. E ficar puto era uma reação verdadeira. Notícia alvissareira, diria Eduardo Barão, Só um minutinho. vem da família Diniz, né? Uma família que impulsiona a economia brasileira e vai nascer agora, no começo de março, a NAS, o NAS, Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Mas o Milton, ligado ao esporte. Mas eu acho o seguinte, Milton, numa boa, manda ele botar um anúncio. Não, aí não é anúncio. Não é, claro anúncio, que é, Milton. Nesse horário, você me desculpe, nós vamos brigar agora a sério. Não me interessa. Então liga pro Diniz, diz que ele é maravilhoso, janta com ele, almoça com ele, mas pô, dá licença. Eu nem conheço. Se é público, se é do Estado, vamos nessa. Mas coisa privada, esse oba-oba, me desculpe. Não é oba-oba, Boechat. É claro que é, Milton. Nós dois somos veteranos demais para saber o que é um oba-oba, Milton. É claro que isso é oba-oba. Da mesma forma, quando Silas Malafaia tentou usar Boechat para ganhar mais espaço em mídia, ele não deixou quieto. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia.
E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. Que é o que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Diante de Milton Neves, diante de Malafaia, Boechat não estava fazendo uma performance. Ele estava sendo ele mesmo. Havia muita verdade em Boechat. Verdade num nível íntimo, pessoal. E isso, claro, foi determinante no histórico profissional dele. Ricardo Boechat se tornou conhecido do grande público pela sua atuação em rádio e TV. Na televisão aberta, ele apareceu pela primeira vez como comentarista do Bom Dia Brasil, na Rede Globo, nos anos 90. Anos depois, em 2006, ele foi para a Rede Bandeirantes. A Band não era exatamente uma potência jornalística antes dele. Boechat transformou o jornalismo da Band, há um antes e um depois dele. Décadas antes disso, ele já era acreditado como um dos jornalistas que revolucionou o chamado colunismo de notas. Antes dele e da geração dele, esse gênero era quase sempre dedicado a textos curtos e elogiosos sobre o casamento de magnatas, festas de debutantes, de filhas de políticos, esse tipo de coisa. Os acontecimentos sociais imperavam. Ele foi um dos que passaram a usar a objetividade poderosa das notas para dar furos relevantes na política e na economia. É de se imaginar que o ímpeto questionador tenha colocado Boechat no centro dessa evolução do colunismo de notas. Boechat se admitia como alguém que não sabia de nada, e é dessa humildade que um jornalista pode tirar a vontade de saber. Mas um jornalista como ele sabe que não sabe nada, né? Claro. O jornalista, a natureza do jornalista é achar mesmo que não sabe, ter a convicção que não sabe, para justamente buscar onde está a informação, as boas informações. Por admitir não saber, Boechat se tornava exigente com repórteres e comentaristas. Consta que foi um chefe de reportagem extremamente exigente no período em que ele esteve no Jornal do Brasil. Quando chegou à televisão e ao rádio, ele manteve o mesmo padrão de exigência. Ele era capaz de admitir que não sabia, mas queria saber e não aceitava informação pela metade. Do quão desafiador era, né, Dora? Porque de fato ele poderia vir com aquela pergunta. Primeiro que você não sabia a resposta. Ou então contradizendo todo o teu raciocínio, né? Aí você tinha que ir lá e falar, não, é isso mesmo, Boechat. Desculpa, mas... Boechat se informava ao vivo, junto com o público, junto com os colegas. Quem teve o privilégio diz que nem sempre era muito fácil trabalhar com ele. Ele queria sempre mais, ele queria sempre melhor. E faz sentido, porque fazer jornalismo não é fácil. Ainda assim, Boechat era respeitado, era querido, era reverenciado no meio jornalístico. A despedida dele pode ser o momento mais emotivo da história do jornalismo brasileiro. Quantos telespectadores em casa devem ter aplaudido junto, talvez com lágrimas nos olhos, talvez de pé, essa última homenagem da TV Bandeirantes? Eu não sei. E quando é que a gente vai ter um outro ser humano dessa qualidade para ocupar uma cadeira dessa importância? Eu admito que eu também não sei. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase. Negligência que causa tragédia, que cai no esquecimento, que possibilita a impunidade, que gera nova negligência, que causa nova tragédia. O ciclo precisa ser quebrado. Até lá a gente vai sobrevivendo, ou não, porque esse ciclo diminui as nossas chances de sobreviver às coisas mais simples, de fazer um país melhor. Mas eu vou me permitir dizer que parte do que mantém esse ciclo é o fato de que nós estamos dessensibilizados. A gente esquece a tragédia porque a gente não consegue nem sentir a dor que a tragédia causa.
O Meteoro é mantido por gente sensível, como o Vitor Francesco, que escreveu pedindo pra gente um vídeo sobre esquecimento. Não foi exatamente isso, mas foi quase. Obrigado, Vitor.